Paz de Cristo a todos. Hoje a gente quer abordar um tema: conte o seu milagre. Porque a gente lê a palavra de Deus e quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê tantos milagres que Jesus fez, né, na vida das pessoas, e a gente, isso edifica nossas vidas, de saber que Jesus fez no passado e faz no presente. Então, se a gente ficar só preso no milagre que aconteceu lá no passado, né, que Jesus fez, curou o cego, o surdo fez ouvir, ele curou os coxos, ele foi na casa das pessoas para poder fazer os milagres acontecer, fez a multiplicação dos peixes, foi na casa de Jairo, né, onde o povo pensava que a filha de Jairo estava morta, mas ela estava desfalecida, estava dormindo, mas não acordava, ninguém conseguia acordar a menina. Ele foi lá na casa de Jairo, ele fez esse milagre. O milagre da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele andou na terra, ele veio na terra para quê? Para cumprir o plano de Deus. O milagre, na verdade, Jesus ele veio para poder fazer a vontade do Pai, por quê? Para salvar a mim e a você. O milagre foi tipo assim, Deus ele nos dá o milagre pela fé que nós temos. Então, todos nós temos alguma coisa para contar, né? Então, não vamos ficar presos no milagre que Jesus fez na Bíblia. Ah, mas Jesus fez tantos milagres, Jesus faz milagres. Então, eu abordo um assunto: conte o seu milagre. Qual o seu milagre, né? Então eu vou, assim como eu estou perguntando para você, eu vou falar para você algumas coisas que aconteceram na minha vida e que eu não andava, eu não andava lá no tempo de Jesus com ele, né? Porque as pessoas chegavam, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro milagre de Jesus foi lá no casamento de Caná, na Galileia, onde aquele casamento, de repente, acaba o vinho. E Jesus ali, ele, na verdade, não era aquele milagre que ele queria fazer naquele dia. Mas ele obedeceu à voz de Maria e ela pediu, ele disse: mulher, não é chegada a minha hora de... Mas ele foi lá e fez o milagre. Então, Jesus, ele é pronto para fazer milagre nas nossas vidas. Mas o milagre maior é a salvação. Porque a pior coisa que tem é você viver nesse mundo onde você está sendo assolado todos os dias, está sendo minado por tudo quanto é lado, e você saber que um dia nós vamos ter que sair dessa vida, e a esperança nossa é que pelo menos todo mundo está agarrado nesse mundo. Ninguém quer sair porque ninguém conhece como vai acontecer, como vai ser. As pessoas, nós cremos no Senhor, mas a gente tem medo do futuro. A gente tem medo do futuro por quê? Porque a gente se acha muitas das vezes que, não, eu tô lá, tô cantando no coral, eu faço devocional todos os dias, mas quem sabe do nosso futuro, o que vai acontecer com a gente é Deus. A gente só dá uma ajuda. Como assim que a gente ajuda? A gente ajuda tendo uma vida reta, uma vida diante de Deus, e muitas das vezes a gente julga o outro, né? A gente acha que não, o outro não vai ser salvo, fulano não vai ser salvo. A gente não sabe, quem sabe é Deus. Mas conte o seu milagre. Não fique no milagre do passado,
daquilo que Deus fez, que fez a Estéril ter filho, o milagre de Ana. Ana foi lá, pediu, orou, e Samuel, ele veio e ele nasceu, não é? Esse foi um grande milagre, o milagre da mulher de Abraão, Sara. Sara também recebeu um grande milagre, porque ela não podia ter filho e teve filho depois de ter idade avançada. E assim, tantos milagres aconteceram na vida, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? O milagre de Pedro ter passado uma noite inteira no mar e ele não trouxe um peixe sequer, e Jesus manda que ele volte e diz para ele: volta, vai lá, vai de novo. E ele voltou, e quando ele voltou, ele trouxe muitos peixes, e por aí afora. São tantos milagres que os homens de Deus, depois que Jesus ele parte, que ele vai para o Pai, né? Ele disse que ele iria para o Pai, mas que nós iríamos fazer obras maiores do que as que ele fez. A gente também poderia curar, né? Poderia expulsar demônios. Por quê? Porque ele nos dá autoridade para isso. Mas para isso a gente tem que ter uma vida pautada e voltada com as coisas de Deus. Então, conte o seu milagre. Não viva o milagre do outro. Viva o seu. Conte o seu. Bom, eu quero dizer para vocês que desde criança, que eu fui uma criança muito doente. Eu tive vários problemas de saúde. Um deles, eu tinha bronquite, e bronquite daquela que eu perdi o ar, quase uma asma. Eu tinha bronquite, e bronquite vocês sabem que é só um milagre, né? Porque a pessoa fica dependente da bombinha, fica dependente uma vida inteira. Mas minha mãe, ela fez de tudo, ela correu atrás de médico. Na fé da minha mãe, ela fez de tudo para que eu ficasse curado. Além de eu ter bronquite, eu também tinha um sistema nervoso muito forte, porque não é só o sistema nervoso em si. Minha pele era toda roxa, Minha mãe não sabia porque eu ficava roxa. Então, antigamente tinha umas pulseirinhas que a pessoa botava, que dizia que era boa, para várias coisas. Tinha a pulseira para quem tem pressão alta, tinha para isso, para aquilo. Minha mãe, na época, ela não era cristã. Ela tinha a fé que ela tinha, mas ela não era cristã. E minha mãe, ela corria comigo para o médico, para todo quanto lugar, para que eu ficasse curada. E eu, criança, eu era nervosa, eu ficava roxa. E o médico disse que o dia que aquela mancha roxa viesse parar aqui, do lado do coração, que eu poderia morrer. Então eu estou viva, eu sou um milagre. Hoje eu sou uma senhora. Então aquela criança sobreviveu aquilo tudo e eu fiquei curada da bronquite, de tudo isso. Isso é um dos milagres que eu conto na minha vida. Depois, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive uma doença chamada retocolite ulcerativa. Uma ferida que deu no reto. Eu fiquei 3 meses sem evacuar. 3 meses. A prisão de ventre crônica, e eu fiquei 3 meses. E ali eu forçava, até que eu botei sangue assim, ó, a cor desse sofá aqui. Só botava sangue. Aí eu tive que correr, porque eu tinha da cintura para baixo, eu sentia dor em tudo. Mas eu tinha fé, mas eu não era evangélica, né? Como eu sou agora, mas isso não quer dizer porque eu sou evangélica que Deus vai fazer milagre só na minha vida porque eu sou evangélica.
Deus faz milagre na vida daquele que crê. Naquele que crê. Se você crê, Ele faz milagre na sua vida. Então, eu tive uma doença que eu fiquei anos da minha vida com essa doença. E ninguém, médico nenhum, descobria o que eu tinha. Então, eu tive que correr para o médico porque as dores eram insuportáveis. Da cintura para baixo doía tudo. E na época eu tinha plano de saúde, eu tinha tudo direitinho. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha plano de saúde e eu ia sempre no mesmo médico e o médico dizia para mim, ele não dizia para mim o que eu tinha. Ele só, toda semana, ele botava um aparelho com uma câmera sangue frio para ver dentro enfiava pelo reto, né? E botava aquela câmera para poder saber o que eu tinha, mas ele não dizia. E eu tomei durante 5 anos da minha vida, eu tomei cortisona, que eu poderia ter morrido. A gente volta com esse assunto. Até que um dia eu não suportei mais, não aguentava mais, e eu falei, eu vou trocar de médico para eu poder ver o que está se passando comigo. Porque até então eu não sabia o que eu tinha e o médico também não me dizia. Só botava aparelho, mandava eu fazer a colonoscopia, que hoje as pessoas fazem, elas tomam anestesia geral, elas dormem e não vê nada. Quando elas acordam já fizeram. No tempo que eu tinha 20 e poucos anos, a colonoscopia era sangue frio. E eu fiz umas 4 ou 5 e não era fácil. Todas as vezes que eu ia, eu tinha na época uns 60 quilos, eu passei a pesar 38 quilos, 38, 36 quilos. Eu fiquei na pele e no osso. Então, para mim, eu tinha a pior doença que todo mundo está tendo hoje em dia e está morrendo. Então, eu mudei de médico e esse médico sentou comigo e conversou, olha, vou te examinar, vamos lá, vamos ver o que você tem. Quando eu falei que eu tomava cortisona aquele tempo todo, ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, você não pôde, são muitos anos tomando cortisona, isso prende a circulação do sangue, que a pessoa alivia a dor, mas a pessoa acaba ficando viciada. Tomou o remédio e já acha que ficou bom da dor, mas na verdade a dor está lá. Então, primeiro dia que ele me examinou, quando ele olhou o meu reto, ele já me deu o diagnóstico. Você tem uma ferida bem no seu reto. Você tem uma ferida e essa ferida se chama retocolite ulcerativa. Não tem cura. Aí eu falei, doutor, mas eu tenho fé. Eu não era de igreja nenhuma, mas eu tinha minha fé. E ele disse, bom, se você tem fé, então você vai exercitar a sua fé. Se você tem fé, você pode ficar curada. Mas pela medicina, eu vou te dizer, você vai conviver com isso a sua vida inteira. Conte o seu milagre, né? Conte o seu milagre, porque o Jesus que fazia milagre no passado, ele continua fazendo. Ele não fazia milagre só com as pessoas que andavam com ele. Ele faz milagre com a gente agora que não anda fisicamente com ele, mas que a gente anda com ele na fé. Na fé, eu ando com Jesus. Na minha fé, a sua fé, você precisa andar com Jesus. Conte o seu milagre. Então, eu comecei a fazer vários. Toda semana eu ia lá, ele botava o aparelho, só que ele me pediu outra colonoscopia. Eu já tinha feito 4, a sangue frio, sofrendo, juventude sofrida, muito sofrida. E aí ele falou para mim, não, eu quero que você faça só mais uma num lugar de confiança meu. E quando eu fiz a colonoscopia, dentro do meu intestino, aqui na barriga, ele disse, ó, seu intestino é como de uma criança, não tem nada. O problema está aí no reto. E aí ele começou a
passar medicamento diferente para mim, e ele olhava toda semana, ele ia lá, enfiava aquele aparelho com a câmera, olhava, e muitas das vezes ele tinha que dar o toque, que nem a mulher, que nem o homem quando vai fazer o exame da próstata, ele dava o toque, e ele foi olhando, e ele foi vendo que aquela ferida, ela foi diminuindo, 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 até que um dia ele disse: você tem fé mesmo, hein, menina? Na época eu era uma menina nova. Ele disse: você tem fé mesmo, hein, menina? Porque eu tenho anos de medicina e nunca vi ninguém ser curado com uma doença dessa. E você está curada, você está de alta. Parabéns, ele me deu os parabéns. Então, conte o seu milagre, né? Exercita a sua fé e conte o seu milagre. Então, eu saí de lá feliz e radiante de alegria, muito feliz. Aquilo tudo passou na minha vida. E todas as vezes que eu ia no médico, né, para poder ver o proctologista, que é o médico que trata dessa situação, depois disso eu ia lá e eles olhavam e diziam: olha, aqui não tem nem sinal que você teve isso. Se você teve isso, você está dizendo: não, doutor, eu tive essa doença. Na época eu tinha todos os papéis mostrando que eles disseram: ó, guarda isso pela tua vida toda. Mas acontece que botaram um monte de documento, inclusive a minha carteira de trabalho, que eu poderia estar aposentada hoje, botaram do lado de fora, a chuva veio e acabou até com a minha carteira, a firma foi à falência e eu não consegui me aposentar até hoje. Então, mas isso não tem a ver com o que a gente está falando. Eu quero contar as bênçãos para você, o milagre. Conte o seu milagre, não é mesmo? Então, o tempo foi passando. Quando foi passado um tempo, ano passado, ano retrasado, aos 2 anos atrás, não, 2017. Em 2017, eu tive depressão, síndrome do pânico, e eu vi a morte chegar na minha casa, na minha vida. E eu fiquei na cama muito tempo, e eu não tinha força para nada, não tinha ânimo para nada. Depressão é uma coisa que é tratada, mas que vira e mexe, se você deixar, ela toma conta de você. E eu fiquei acamada, mais uma vez. E essa minha mão aqui, ela não fechava. Eu tive um problema de síndrome do carpo. Isso aqui não dobrava, isso aqui meu era reto. Que nem assim, pé de porco, que é reto, não fazia isso. Não dobrava. E nem fechava essa mão aqui. E isso, eu tinha caroços na palma da mão. Aí o médico, eu tomei injeção aqui, mas não adiantou nada. Eu tinha dores insuportáveis. Essa mão aqui, ela era toda inchada, diferente dessa. E o médico disse para mim: olha, você está com síndrome do carpo, e se você operar? Aí só tem um jeito, operando. Mas eu não garanto que você vai ter movimento nos dedos depois. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu não operei, mas Jesus operou na minha vida e eu fiquei curada. Hoje eu dobro, ó, eu rodo minha mão, eu não podia estalar o meu dedo, eu não podia fazer isso. Então, a mão não fechava de jeito nenhum. Não era derrame, não era nada. Era síndrome do carpo. Eu fazia uma força e minha mão ficava assim. Ela não passava disso, ela não fechava. Então, conta o seu milagre, né? A gente está aqui para contar os milagres que Deus fez na nossa vida. Passando um tempo, eu comecei a sentir dor de garganta. Depois que eu saí da depressão, aí eu saí daquele quadro horrível que eu estava de depressão. Eu tenho todos os meus vídeos contando depressão 1, depressão 2, depressão 3 e várias
fui contando em etapas, né? Não é várias depressões. Fui contando em etapas. Aí, passado o tempo, eu descobri que eu estava com um nódulo. Primeiro eu senti dor de garganta. Senti dor de garganta, procurei o otorrino para saber por que minha garganta doía tanto. E aí ele examinou e falou, olha, não tem nada na sua garganta. E tudo que eu falava, eu era rouca. E eu preciso usar minha voz. Eu sou uma youtuber, eu faço live. E aí eu comecei a ficar rouca, sem ter a minha voz. E eu querendo fazer as lives, começando, e eu não conseguia falar. Aí procurei o otorrino falou, examinou meu ouvido, examinou minha garganta e falou, olha, você não tem nada na garganta. Vamos fazer uma ultrassonografia com Doppler para saber o que tem aí, porque você está sentindo dor e você está rouca. Aí eu fiz uma ultrassonografia com Doppler, acusou 2 nódulos na minha garganta, na minha tireoide, e acusou tireoide de Hashimoto em mim. Então aqueles nódulos, um deles já estava assim, ó, desse tamanho, o outro estava menorzinho, mas o outro estava grande e estava assustando, né? Porque um nódulo grande, ele vai crescendo cada vez mais e a gente não sabe, nódulo é um caroço que pode ser benigno ou maligno, né? A gente volta já com esse assunto. Voltando com esse assunto dos nódulos, então eu fiz a ultrassonografia, acusou, levei no médico e ele disse, ó, você vai ter que fazer a punção para saber se esses nódulos que estão na sua tireoide, eles são benignos ou se eles são malignos. Aí a punção é uma agulha que faz a sangue frio, é uma agulha de insulina que você tem que ficar quietinho no quarto escuro, ele te bota a tua cabeça lá para cima e ele tem que achar o nódulo, você tem que ficar quietinho, não pode se mexer, porque o nódulo escapole. Então, quando ele enfia a agulha, ele tem que achar um nódulo para ele poder puxar o líquido e poder levar para biópsia. E eu fiquei ali, assim, sentindo aquelas agulhadas enfiando, não tem anestesia, e é um pouquinho demorado, que até ele achar o nódulo, e ele tirou o líquido daqueles nódulos e levou para o laboratório. E ali eu lembro que eu paguei, foi caro, cada aplicação foi caro, e eu levei, né, e então fiquei esperando um tempão o resultado, ainda com, assim, eu falei, eu vou descansar, né, porque são tantas coisas acontecendo na minha vida, eu vou descansar e vou esperar, porque se eu ficar pensando no que vai dar o resultado, eu vou descansar. E quando chegou o dia do resultado, eu não peguei esse resultado, e eu levei para a doutora minha endócrina, que aí já não era mais esse que passou para mim. Eu fui levar o resultado para minha endócrino, porque a consulta dela é bem mais cara. E eu tinha ido no outro só para poder saber que o outro, a consulta dele era mais barata. Eu tenho cartão de todos. Então eu fui no médico que cabia no meu bolso. Mas na hora de levar o resultado, eu queria levar para minha doutora. Então, vamos ver o que ela falou. Dia 8 de dezembro de 2023, eu estou aqui no consultório da minha doutora, Jane Machado. Ela é minha endócrina. E eu fiz o exame e acusou 2 nódulos na minha tireoide. Em 2020. E eu sofri demais porque eu fiz punção. Eu tive que saber
se era benigno ou maligno. E eu esse tempo todo trabalho na plataforma usando minha voz e sempre dizendo que tenho um nódulo na tireoide. E agora estou no consultório dela, doutora. Diga aí. Não existe nódulo. Seus nódulos sumiram. Então, isso aí é para honra e glória do nome do Deus que ela serve e que eu sirvo. Amém. Amém? Que você aí também serve. Se não serve, venha servir, porque Deus é Deus de milagre. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Que vocês viram que eu não tenho mais nódulo na tireoide. Então, as coisas vão surgindo. Quando foi essa semana, quando foi esse mês todinho, o mês todinho eu reclamando, eu passando a mão aqui, eu senti uma dorzinha aqui. Era só eu passar a mão aqui, como eu tenho que ir sempre no otorrino para tirar a cera, porque eu não consigo, a cera do meu ouvido não sai, a não ser eu indo lá, fazendo lavagem no ouvido para tirar a cera. E já tem um tempão que eu não vou, e eu estava sentindo uma dorzinha aqui. Passava a mão aqui e dava uma dorzinha aqui. Aí, eu falando com Deus, eu estava, todas as vezes então, quando eu ia tomar banho, quando eu passava o sabonete, que eu passava a mão aqui, eu sentia uma dorzinha aqui. E todos os dias eu dizia para o meu marido, eu preciso ir no médico, porque eu passo a mão aqui, ó, eu sinto uma dorzinha aqui, isso não é normal. Sem passar a mão não doía, mas quando eu passava a mão, eu sentia uma dorzinha aqui. Então, eu sempre dizendo, eu falando para ele, mas ficou nisso aí. Não me levava no médico, não ia no médico, porque eu não sei dirigir, eu não tenho a expectativa de estar, vamos fazer isso, o expediente. Eu não tenho o expediente de fazer essas coisas, né? Eu fico sentindo e fico dependendo que ele ligue, que ele dirija, me leva, porque aqui é tudo longe, eu tenho que ir para Cabo Frio. Eu não faço nada por aqui, por Búzios. Tudo é em Cabo Frio. Cabo Frio é mais ou menos 40 minutos daqui. E tem que marcar o Namar, assim, esses lugares assim. Então, aí eu passava minha mão aqui e sentia uma dorzinha aqui. Aí quando foi essa semana, eu falei com Deus, Senhor, se tu és Deus comigo mesmo, eu falei para ele, Senhor, se tu és Deus na minha vida, onde quer que está fazendo essa dor, Senhor, coloca as tuas mãos, o seu dedo no meu dedo, Senhor, e tira essa dor que está aqui, porque era só passar a mão aqui, ó, eu senti essa dor. Eu falei com Deus, eu falei, o Senhor ouve, Ele não é o Deus de antigamente que fazia milagre lá. Não vamos viver do milagre, do que Deus fez lá no passado. Aquilo é só para dizer que Ele tem poder para fazer milagre na minha e na sua vida. Não vamos viver, vamos receber esse milagre na nossa vida. Por isso conta o seu milagre. Não conta o milagre que aconteceu na vida de Pedro, na vida de Sara, na mulher do fluxo de sangue. Não fica só preso nesses milagres, não. No milagre que aconteceu na vida de Zaqueu, que o Senhor foi na casa dele, transformou a vida dele. O cego de Jericó, né? A mulher sunamita, né? Que ela não podia ter filho. Depois ela teve filho e ela acabou o filho morrendo, mas na época o profeta que estava ali, né? Tinha Elias e Eliseu. O Eliseu, Deus usou ele para que a criança revivesse, porque Deus não vai te dar uma coisa para fazer você sofrer. Deus, Ele vai te dar uma coisa se você pede. Ela nem pediu, mas Ele quis retribuir pela bondade que ela fazia de acolher ele. Ele queria retribuir
sabendo que ela não tinha filho e fez com que ela tivesse filho. Então, eu estava sentindo uma dorzinha. Passava a mão aqui, isso já estava mais de mês, eu passando a mão. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, se Tu és Deus na minha vida, Senhor, se Tu és verdadeiramente Deus na minha vida, vá aonde está esse lugar que está inflamado, que está causando essa dor, que todas as vezes que eu passo a mão aqui, eu sinto doer. E eu falei com o Senhor, e eu sozinha falando com o Senhor, e eu dizendo para Ele, Senhor, o Senhor pode me curar, o Senhor já me curou de tantas coisas, tira essa dor, meu Senhor, no poder que é no nome e no sangue de Jesus, tira essa dor, a gente já volta. Então, voltando com vocês, eu senti aqui, e depois que eu falei com Deus, eu fiz prova com Deus, eu falei, Senhor, se Tu és Deus na minha vida, se Tu és verdadeiramente comigo, dá essa prova mais uma vez e tira essa dor que eu estou sentindo aqui. Gente, acabou a dor. Sabe o que é acabar? Acabou a dor. Então, conte o seu milagre. Se você disser para mim, mas eu não tenho nenhum milagre para contar. Você tem milagre porque você está na vida. Isso já é um grande milagre. Você venceu e chegou ao mundo. Então, você é um milagre. Mas se você está enfermo agora, eu vou orar por você. E depois, nesse vídeo aí, você deixa lá nos comentários qual o milagre você está precisando. E eu vou estar anotando no caderno que eu tenho. Eu tenho um caderno, eu vou estar anotando o seu nome no caderno e vou orar para que Deus faça um milagre na sua vida. E você vai vir testemunhar, ou na minha live, ou na minha comunidade. Você vai colocar lá, você vai dizer que o seu milagre aconteceu. Ou seja, de enfermidade, ou seja, libertação de alguém da sua família, ou sua mesmo, ou que seja uma porta de emprego, uma causa na justiça, uma casa própria que você tanto sonha e você não consegue, um marido que está no vício, uma mulher que está no vício, um filho que está no vício. São tantas assolações que tem o mundo. Então, você escreve lá, eu preciso de um milagre. Bota para mim, eu preciso de um milagre. Não precisa dizer qual o milagre. Só escreve no comentário, pastora, eu preciso de um milagre. E eu vou estar pegando o seu nome. E se você quiser botar o nome das pessoas que precisam do milagre na sua família, você bota, que eu vou estar orando por você. Tudo que eu falei para você, o Senhor tirou os nódulos. Eu não tenho os nódulos, eu não tenho retocolite ulcerativa, eu não tenho essa dor, eu não tenho mais a síndrome do carpo, a minha mão já abre e fecha. Por quê? Porque eu exercitei a minha fé e eu criei que Deus poderia fazer. Eu não poderia ser mãe, porque meu marido é estéril, mas eu tive 2 filhos e esse é um pouquinho do que Deus fez. Eu não posso contar os milagres todos, porque senão eu vou ter que fazer um livro, porque são tantos os milagres que Deus já operou na minha vida, que são tantos para contar para vocês. Então, eu vou orar por você. Deus amado, Deus querido, Pai, em nome de Jesus Cristo, tá aí, Senhor, essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, que com certeza está precisando de um milagre. Senhor, nessa hora, meu Pai, eu coloco, Senhor, a minha fé diante do Senhor, assim como Tu fizeste lá no passado e que Tu ainda faz no presente e fez na minha vida e continua fazendo, porque eu continuo precisando que o Senhor todos os dias faça um milagre na minha vida, porque estamos nesse mundo e esse mundo ele é
tenebroso, é um mundo que a gente vive das aflições do mundo. Mas, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida desse espectador que está aí assistindo agora esse vídeo, dessa pessoa que está exercitando a sua fé. Faça um milagre agora, no poder que há no nome e no sangue de Jesus. E você deixa nos comentários qual o milagre que você precisa, que eu vou estar anotando um a um e vou estar orando por você. E também quero dizer para você, assim que você receber o seu milagre, você deixa lá na minha comunidade: pastora, eu recebi o milagre. Ou entra numa live minha para dizer que você recebeu o milagre. Porque o Senhor, Ele tem poder para te curar, seja qual for a enfermidade. Tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para abrir as portas fechadas, tirar as causas da justiça e te fazer mais que vencedor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado. E a gente também quer dizer para você agora, a gente vai deixar aí para você o link nas descrições e a gente também vai deixar aí um pedacinho para vocês verem Sonho Viagem. Sonho Viagens é uma agência que patrocina não, faz parceria com o nosso canal. E a gente garante para você que é uma firma de qualidade. Você que quer distrair a sua mente, você que quer conhecer lugares diferentes, se você disser que foi pelo meu canal, você tem até 10% de desconto. Então eu vou colocar aí um depoimentozinho, uma coisa pequena, rápida, que vai passar e depois a gente vai chamar os membros do canal. Muito obrigado, que vocês têm sido bênção e têm sido um milagre de Deus na minha vida também. Deus abençoe e fiquem na paz. Aqui estão algumas pessoas contentes que viajaram com Sonho Viagem. Vá você conhecer lá no Insta. Então agora vamos aos membros do canal. Vamos lá comigo? Sávio Rosas, obrigado a todos vocês. Vitor Brunella, Renatão Gamer, Lenda Rios, Buz BZ, Rô Variedades, Warden, Wilson Fênix Gamer. Wilson Fênix, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entrar nas suas lives, deve ser algum bug que está acontecendo, mas eu estou colocando o like pelo lado de fora. Até os seus vídeos eu tenho que puxar gancho, assim, em alguma conversa de uma pessoa, para poder entrar, tá difícil, viu, meu amigo? Twin Bee, mas você não tem nada a ver com isso não, isso aí é coisas que deve estar o YouTube consertando. Wilson Fênix, né? Twin Bee Songhead, Mão na Massa com a Ciana, Keif, Jenkins, King Salute, Missionária Maria Nunes, Luciano Araújo, Le Papillon Bleu, Thank so much, my dear friend. Experiências e inspirações, Vera Global, Cantinho ML Oficial, Eric Reis, João Vicente Silva, Vlog da Wanda Oficial, Sonhou Viajou Viagens, link nas descrições desse vídeo e de todos os vídeos. Parceiro do canal. Vão lá ver o Instagram, vão conhecer o trabalho Sonhou Viajou Viagens. Paulo Coriolano, Chester The Gamer,
Videorup Brasil, Jaqueline Peralta Big, Eu Sabrina, Mel Linda Crochês e Artesanatos com Recicláveis, Mix Nazaré TV, Lele Grubel, Salada da Lu, Jogos Games Oficiais, Rosa de Morango, Coisas da Tia Claudinha, Paula Oliveira Santos da Silva, Rejane Gonçalves, Chiquinha Artesanato Oficial, Antônio José do Espírito Santo, Mulher Virtuosa by Alexandra, Cláudia Drummond, Costuras Interessantes, JK Channel, Gabriel Fudanchi, Nilma Nascimento, Criatividade da Eva Vlogs, Jaci Vieira Aqui na Roça, Diferente com Nani, Vânia Lúcia, Camila Marcondes, Devanil Pães Naturais e Variedades, Luiz Gabriel Oficial, Filha do Rei, Leopoldo Bittencourt, Dia a Dia com Maria, Brasil Afora Oficial, Pastor em Ação e Ginaldo Paixão. Esses são os membros do canal que está aqui no meu Clube dos Canais. Você que ainda não faz parte, venha fazer parte do Clube dos Canais e você vai ter sorteio mensal. Agora já vai entrar o mês de novembro. Antes do dia 7 estaremos sorteando bananas para o canal de vocês. E vocês sabem o que é, né? E também o nome de cada um de vocês na caixinha de oração na nossa igreja e também no meu livro de oração. E também precisando, nós estaremos rodando playlist e ajudando naquilo que a gente tiver no alcance de ajudar. Então, venha ser membro do canal e participe. Sem contar que você vai jogar as nossas fotinhas na live. Só o membro pode jogar as fotinhas, mas ninguém. E no final de cada vídeo, a gente menciona o seu nome e o nome do seu canal, se você tiver. Quem não tem o canal, tem o nome, né? Pra gente mencionar e agradecer. Muito obrigado e fiquem na paz. Deus abençoe.